Boa noite, Wagner. Olá, Marcelo. Como que tá o áudio aí? Fala aí, Romano. Deixa eu baixar o som um pouquinho. É isso aí, vamos esperar o povo se acomodar, convidar os amigos, porque hoje o papo é forte, hein? Ontem comigo o Giban, um Power Trainer, hoje outro Power Trainer. É isso aí. Vamos lá, começando. Que bom falar com você, que bom estar aqui. Eu não estou visualizando ele aqui. Pessoal, como que tá o som para vocês? Ótima noite. Fala aí, Romano. Eu não estou te vendo no meu celular, eu só vejo a minha imagem. Eu tô te vendo. O que vai tocando aqui? Oi? Eu tô vendo você. Eu sei que você está me vendo bem, porque eu estou vendo com o celular do Matheus aqui do lado. Tá tudo beleza aqui, a gente vai tocando barco. Talvez eu consiga te ver. Ah, agora sim, Romano. Ô, garoto. Tamo junto. Vou esperar um pouquinho, o povo compartilhar conosco agora. Cerca de 70 pessoas. E a noite vai ferver, porque hoje tem hipnose. Que legal, pessoal. Vamos falar sobre hipnose na área do emagrecimento para lidar também com compulsão alimentar nessa live aqui de hoje. Já deixa o coraçãozinho aí, pessoal. É isso aí. Legal, legal, presente de todo mundo aí. 78 conosco agora e aumentando. E galera, compartilha, porque hoje a gente tem um papo bem legal também. Ontem foi muito legal. E é isso aí, mais um parceiro de missão comigo. Na verdade, o Romani Souza, ele é graduado em psicologia, ele é pós-graduado em neurociência. Romani, uma área que eu amo, neurociência. Gosto de ler bastante a respeito. Acho que a gente vai poder hoje trocar algumas figurinhas aí e aprender, evidentemente, vou aprender muito com você. Beleza, criador da hipnose transformacional e um Power Trainer. Eu conheci você lá no Power Trainer do Rodrigo agora, em novembro. Ontem o Givan estava comigo aí. Que legal. Foi um curso sensacional que mudou minha vida. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas a gente estava naqueles grupos e tal, aprendendo e pensando, né, sobre palestras e como ser um treinador de elite. E eu lembro que você me deu algumas dicas muito interessantes a respeito da minha palestra. E talvez você não vai lembrar disso, porque você estava ajudando muita gente, você estava de anjo lá, né? Convidado especial, na verdade, ajudando muita gente. E eu tenho que dizer que é uma honra ter você comigo aí, por tudo que eu vi lá no Power Trainer, pela tua trajetória muito bonita, e pelo que você pode contribuir com a minha audiência. A gente está se preparando, só para situar você, né, dentro do contexto, a gente está se preparando para a jornada Controle Sua Glicemia. Que legal. E existe uma grande causa por trás disso, que é mundo sem diabetes. Isso é o que eu defendo. É contra o que faz com que isso ocorra que eu luto. E você acaba sendo um parceiro de missão aí, que topou bater um papo com a gente e está hoje aí. Então, assim, a gente tem um tema muito interessante, a compulsão alimentar. Eu estava na casa de um paciente agora e a neta dele estava falando sobre a importância disso, tal, preocupada com isso e tal. Isso é um tema que eu acho que é bem relevante para muita gente. Então tá bom com você, Romani. Você toca aí, eu vou fazer as intervenções, ok? Tranquilo, tranquilo. Primeiro, agradecer pelo convite, parabenizar todo o pessoal que está assistindo aqui essa live de hoje, que vai estar incrível. E já deixa o coraçãozinho aí, pessoal, para quem gostaria de entender mais sobre estratégias de utilização da hipnose, a hipnose transformacional, como estilo de vida, tanto para a área do emagrecimento, tanto para ajudar pessoas com compulsão alimentar, tanto para ajudar na questão do controle da diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que tem muito da causa emocional envolvida ali por trás também. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Já passamos de 100 pessoas ao vivo aqui. Eu sei que tem uma galera aqui também que está aqui, que me acompanha. Eu acabei de mandar lá no canal do Telegram para o pessoal vir para cá, para a gente se encontrar aqui nessa live. E vamos falar um pouquinho, então, sobre hipnose transformacional. Antes disso, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Romani, eu trabalho na área de hipnose, principalmente a hipnose voltada para a transformação de vida. Hipnose como estilo de vida, que eu chamo a hipnose transformacional, que não se limita somente à clínica, mas entender que o tempo todo nós estamos vivendo em um estado de hipnose, e o trabalho do hipnotista que utiliza da hipnose transformacional é ajudar a tirar uma pessoa do estado de hipnose que ela está vivendo para deixá-la num estado de hipnose mais assertivo de acordo com a vida que ela deseja ter para ela mesma.
E eu fui desenvolvendo esse método quando, vou colocar aqui, já tem mais ou menos 10 anos que eu trabalho nessa área do desenvolvimento humano. Eu comecei em 2010, eu fiz uma formação de psicologia. Naquela época eu já comecei a fazer minhas formações de coaching, programação neurolinguística, formações de hipnose, inicialmente hipnose ericksoniana, depois hipnose clássica, fui aprofundando. E eu lembro, eu não sei se tem pessoas aqui que trabalham na área de terapia, ou na área da saúde, ou na área do desenvolvimento humano. Só para saber, quem aqui trabalha na área do desenvolvimento humano, coloca eu. Digita aí, eu. Coloca aí, quem trabalha na área do desenvolvimento humano, para ter uma ideia das pessoas que trabalham na área do desenvolvimento humano aqui. E eu sei também que tem pessoas que desejam utilizar dessas técnicas para a própria vida. Mas eu sei que tem pessoas aqui, ó, área da saúde. Quem mais? Quem mais trabalha ou na área da saúde, ou na área do desenvolvimento humano, ou é terapeuta, ou é coach, ou é psicólogo, ou é hipnoterapeuta? Deixa aí. Tem uma galera, ó. A Marli falou, a Cléria, da Nilva, a Nilva Carvalho aqui. Eu sei que tem parceiros de missão do Instituto Romani que estão aqui nessa live. Ó, a Maria Francisca. Ó, tem uma galera. Eu chamo de parceiros de missão. A Nel Rodrigues, parceiro de missão do Instituto. Por que parceiro de missão? Porque eu vejo que não existe concorrência na área do desenvolvimento humano. Eu acredito que quando a maré sobe, sobe para todo mundo. Por isso nós estamos aqui nessa live juntos. E aqui você pode ter certeza, quando um cresce, o outro cresce junto. E não é igual uma pizza, que um pega um pedaço e os outros vão ficar sem aquele pedaço que ele pegou. Não, é pelo contrário. Quando mais pessoas vão tomando consciência da importância do desenvolvimento humano, eu acredito que mais pessoas começam a buscar o desenvolvimento humano, a maré vai subindo para todo mundo. E eu estou falando sobre isso porque eu me despertei para essa área do desenvolvimento humano, só que inicialmente eu achava, nossa, será que é possível viver disso? Será que é possível trabalhar profissionalmente como treinador, como terapeuta, na área do desenvolvimento humano mesmo? No início, eu ouvia muitas críticas, falava que ele era maluco, que isso não dava dinheiro, que não dava em nada. E eu ouvia de pessoas que me amam. Isso que é o mais interessante. Às vezes, quando sua mãe, seu pai, seu cônjuge fala alguma coisa assim, você pensa, nossa, será que eu estou no caminho certo? Só que tem uma coisa também que eu gosto de acreditar. Se tem muito tempo que as pessoas não estão te chamando de louco, é porque provavelmente você está muito acomodado. Então é importante ter esse momento onde alguém vai falar, cara, você está louco, por que você está doido? Você vai fazer isso mesmo? Eu acredito que esses momentos são momentos que podem gerar transformação na nossa vida. É claro que com moderação, mas é importante que esses momentos existam. Porque quando eu comecei na área do desenvolvimento humano, inicialmente eu tinha muito aquela ideia de contribuição. Assim como a maioria das pessoas que começam na área do desenvolvimento humano. Apaixonados por pessoas, apaixonados por ajudar outras pessoas. Só que aos poucos eu vi que eu estava ajudando um monte de gente, mas eu não estava conseguindo me remunerar com isso. E eu fui criando estratégias, entendendo a importância do outro ponto, que é a ambição. Isso foi uma ficha que caiu muito forte para mim, que quando você equilibra contribuição com ambição, você começa a prosperar. Se você coloca muito na balança de contribuição e se esquece do ponto de ambição, que é querer... Ambição é diferente de ganância, gente. Ambição é querer mais e melhor para si e para os outros. Não é querer tomar do outro, é entender que todo mundo merece mais, que a vida merece mais. É completamente diferente de ganância. Então, isso foi um dos pontos que transformou minha vida. E ali eu fui desenvolvendo a hipnose transformacional e ajudando pessoas, tanto, por exemplo, com ansiedade, com fobias, com questão de controle de peso, controle de vícios, insônia, entre várias outras possibilidades na área da gestão emocional. E para vocês terem uma ideia de como foi esse ponto de transformação, de lá para cá, já fazem aqui, foi em 2015, se eu não me engano, a gente fundou o Instituto Romani. E o Instituto Romani, no ano passado, que estava fora do coronavírus, a gente chegou a ministrar uma média de 2 turmas de formação todos os meses de hipnose pelo Brasil, em várias cidades pelo Brasil, a um ticket de mais ou menos R$ 2.997 cada formação. Então, imaginando 20 pessoas cada turma, se vocês fizerem as contas, dá para ver que eu comecei a ser bem remunerado, transformando vidas, e isso foi depois que eu já tinha feito milhares de atendimentos. Eu fui fazendo vários atendimentos, entendendo tudo que funcionava, eu tinha conseguido lotar minha agenda, eu tinha conseguido entender os princípios da transformação, e eu decidi que isso não podia ficar só comigo. E eu fui compartilhando, já foram hoje, nossa, centenas de pessoas, milhares de alunos que passaram pelo Instituto Romani,
E agora a gente começou, e olha que interessante, isso é importante também falar, porque nesse momento agora veio 2020. E quando veio 2020, logo no início veio o coronavírus. Veio a questão, nossa, olha a crise do coronavírus. Só que é aquela questão, é viver o que a gente fala. Onde existe problema, existe oportunidade. Se tem alguém, o dinheiro não some, o dinheiro está trocando de mão. Quando existe uma crise, o que está acontecendo na crise? Uma pessoa que estava com dinheiro está passando o dinheiro para outra pessoa, porque o dinheiro não está sumindo, ele está indo para algum lugar. Então é entender como eu posso solucionar o problema das pessoas que precisam de ajuda, é uma forma de conseguir se remunerar também na crise. Eu estou falando sobre isso porque nesse momento de crise, por exemplo, quem trabalha com desenvolvimento humano, nesse momento é uma ótima oportunidade para ajudar pessoas que estão buscando a questão de ansiedade, a questão, às vezes, de compulsão alimentar, assim como você falou, a questão do controle da diabetes e assim por diante. Tem um monte de gente precisando de ajuda. E agora tem uma oportunidade ainda muito legal, que é a questão do online está ficando cada vez mais forte. Porque as pessoas têm que se digitalizar. Não é uma opção mais. Agora, nesse momento, é uma obrigação. E uma coisa muito interessante sobre... Por isso que a gente também... Ó, isso dá uma possibilidade dessas lives estar acontecendo, de vocês estarem recebendo os conteúdos que vocês estão recebendo de forma tão rica. E 100% gratuito. E, da mesma forma, é uma oportunidade para quem está assistindo aí poder aproveitar. Se você trabalha com desenvolvimento humano, quem sabe está na hora de você também começar a colocar o seu produto de forma online ou pensar como eu posso solucionar o problema de outras pessoas. Eu estou falando um pouco sobre isso porque isso foi um dos pontos que começou a transformar o meu negócio e o negócio do Instituto Romani teve que se reinventar. A gente fez um lançamento, agora tem um pouco mais de 30 dias, a gente fez o lançamento e foram centenas de vendas de pessoas que decidiram participar de um movimento, que eu chamo de movimento transformacional para quem trabalha na área do desenvolvimento humano e deseja ter esse acompanhamento e tal. E eu estou falando sobre isso porque tem pessoas que estão aqui, porque foi uma forma que eu poderia ter ficado, nossa, agora não dá para fazer mais as formações presenciais. Acabou. O que o Romani vai fazer? Ele está perdido. Só que ao invés de eu vou fechar o instituto um tempo, eu vou demitir todo mundo, não. Vamos crescer o negócio, vamos entender como agora transformar e levar para o online. Eu estou falando sobre isso porque desafios preparam pessoas comuns para que pessoas comuns possam ser pessoas extraordinárias. Essa frase que eu acabei de falar não serve só para esse momento de coronavírus, de quarentena ou questões só relacionadas a negócio, mas isso serve para a nossa vida. Isso serve, por exemplo, para uma pessoa que fala assim, nossa, mas eu tenho compulsão alimentar ou eu não consigo perder peso porque, nossa, é tão difícil fazer dieta, é tão difícil fazer atividade física. Talvez esse desafio que essa pessoa está vivendo agora pode ser justamente a maior força que ela pode ter, não só para transformar a vida dela, mas para poder ajudar a levar a transformação para as outras pessoas. E uma coisa muito interessante também, o que precisa ser feito para uma pessoa que deseja, vamos colocar aqui, perder peso, emagrecer? No geral, é muito óbvio, eu preciso comer menos, fazer atividade física. Então, por que, ou comer melhor, não vou nem falar comer menos, comer de forma mais saudável, mas por que é tão óbvio e tão complicado para tanta gente? Falar, cara, eu não consigo me alimentar de forma saudável, eu não consigo fazer atividade física, mesmo parecendo tão óbvio. Isso acontece porque não é só a mente racional que controla as nossas ações. Nós temos quase que um piloto automático, nós somos muito movidos à dopamina, muito movidos à busca do prazer, muito movidos a essa busca do prazer imediato, tem até o núcleo accumbens dentro do nosso cérebro que vai fazer esse piloto automático ativar sem que a pessoa perceba. Mas o legal é que com técnicas que envolvam essa reconfiguração emocional, é possível ajustar não só a questão do que precisa ser feito, que a pessoa já sabe, mas ajustar as emoções envolvidas. E eu vou explicar isso de forma mais clara para quem está assistindo, o quanto é importante essa reconfiguração emocional. Imagina isso daqui. Tem duas pessoas. Uma pessoa tem compulsão alimentar e outra pessoa não tem compulsão alimentar. Duas pessoas. Olha aquela, e vamos supor que essa pessoa tem uma compulsão alimentar muito forte por risoto. Estou dando exemplo que fosse risoto, mas podia ser qualquer alimento. Vamos supor que ela olha para o risoto, ela quase que baba vendo o risoto.
Então, a outra pessoa talvez nem goste de risoto. E são duas pessoas, dois seres humanos, mas o que faz uma pessoa olhar para o risoto e ficar quase que babando vendo o risoto? Como fica a comunicação dessa pessoa? E a outra pessoa olha para o risoto e eu não sou muito afim de risoto. Pode ter uma segunda pessoa assim. Eu estou dando esse exemplo porque é muito mais o emocional e o psicológico por trás do que necessariamente só o que precisa, saber o que precisa ser feito. Porque para aquela pessoa que não está tão envolvida emocionalmente com o risoto, vai ser fácil dizer não para o risoto. Agora, para aquela pessoa que olha, quase que o risoto controla a vida daquela pessoa, fica muito difícil dizer não, racionalmente falando. E isso... Agora, Romário, desculpa eu interromper um pouco, eu queria dar um pouco de... fazer um bate-bola aqui com alguns comentários. Por exemplo, tem a Maria dizendo que a metformina está me fazendo mal. E, na verdade, assim, faz bem e faz mal. E eu acho que você está falando de rotina. Eu acho que você está falando... Eu não sei se eu quis te interromper, porque eu li um livro chamado O Poder do Hábito. Que legal. Charles. E eu achei muito interessante porque ele talvez aborda uma coisa que você trouxe aí, que é a estrutura do hábito. Deixa, rotina, recompensa e anseio. E tudo que move esse hábito é um anseio central. Então, às vezes eu converso com o paciente, a pessoa fala assim, poxa, mas se eu tirar... Você falou de risoto, né? Se eu tirar essa comida da minha vida, a vida vai ficar cinza. Ou vai perder a cor, vai perder a graça. Né? Então, eu fico imaginando o quanto isso é forte. E aí eu não sei se você vai fazer isso, se eu vou te colocar agora na Berlina. Mas eu queria saber assim, para essa audiência que está aí falando da metformina, porque depois você começa a ficar dependente da metformina, daí você começa a ter dificuldade de sair disso, aí você entra outro remédio no lugar, você usa essa muleta, aí viu a glicemia alta. Alguém aqui comentou, eu tenho 64 quilos, a Marlene Rego. Eu estou aqui tirando a visão para cá, porque eu estou com outro computador aqui, porque eu tenho problema de visão, né? Já percebeu? Eu não vou ler isso aqui. Então, assim, mas ela está dizendo que ela está com 64 quilos, 1,60 m, ela quer baixar a glicemia. E existe... Não é só o que a gente come, mas tem uma outra coisa, um anseio por trás. Você acha que é isso mesmo? Eu estou certo no que eu estou falando? Porque ela quer baixar a glicemia. E para ela conseguir baixar a glicemia, ela vai ter que comer direito. Glicemia alta, um problema de estilo de vida. Não dá para tratar com pílula. Um problema que é de estilo de vida. Então, eu queria que você falasse, e se você, no final, vai dar algum, sei lá, algum jeito da gente começar a lidar melhor com isso, sei lá. Vou falar três formas, então, ao invés de falar uma. Beleza. Então, vou falar três formas de poder lidar com essa questão dos anseios que vão controlando a nossa vida. E aqui, ó, a primeira forma, apesar de parecer muito simples, ela gera um resultado desde que a pessoa tenha uma disciplina. Essa primeira forma tem muito a ver com o hábito que você falou aqui. Tem uma pesquisa da Universidade de Londres que mostra uma coisa interessante. Para entender aqui, eu vou falar de forma simples o que acontece dentro do cérebro de uma pessoa na formação de hábitos. É como se tivesse uma trilha neural. Imagina que nós dois tivéssemos um de frente para o outro. E essa trilha neural, a primeira vez que eu vou trilhar essa trilha neural é como se eu estivesse longe de você. É como se eu estivesse a 20 metros e eu tivesse que jogar uma bola para você pegar. Pode ser que você pega, pode ser que não. Pode ser que às vezes eu jogo na direção errada, pode ser que na hora você deixou a bola escorregar, ou pode ser que eu não sei jogar a bola direito, eu jogo para outro rumo. É isso que acontece as primeiras vezes que nós vamos fazer um certo tipo de comportamento que está fora da nossa zona de conforto. E essa zona de conforto não deveria nem se chamar zona de conforto, mas zona de segurança. Porque nem sempre é confortável ficar nessa zona de conforto. Então... ali é como se eu tivesse que jogar essa bola para uma pessoa que está a 20 metros de distância. Só que depois que eu jogo a bola a primeira vez, uma coisa acontece. Diferente da primeira vez que eu tive que jogar a 20 metros, agora eu posso dar um passo adiante e agora eu tenho que jogar ela só a 19 metros. Só que o que acontece? As primeiras vezes ainda assim é complicado, porque 19 metros ainda é complicado. Aí eu dou mais um passo, 18, 17, 16, e se eu continuo fazendo... é como se depois eu tivesse só que entregar a bola. Eu não tenho nem que jogar a bola mais. A pessoa está na minha frente, eu jogo é isso que está acontecendo nas nossas trilhas neurais. Ali vai se fortalecendo de certa forma
até o ponto que você não precisa pensar mais para agir de determinada forma. Por isso a compulsão alimentar acontece. A pessoa não teve nem que pensar para comer o pudim inteiro. Na hora que viu, já comeu. Porque já está muito fortalecido e o anseio está muito forte. E é muito interessante, porque a pessoa acredita que fica ansiosa e a comida vai aliviar essa ansiedade. É o contrário. A comida está criando essa ansiedade. Não é ela que está... Isso também é um mito que é muito criado no cigarro. A pessoa fala, eu vou fumar um cigarro porque eu fico menos ansioso. Não, o cigarro está criando aquele anseio. Ou o mito de uma pessoa que está dependente do celular. E às vezes o celular está criando o anseio. Ele não tá. Aí de repente a pessoa mexe e fica menos ansiosa. Mas não, ela criou essa ansiedade pelo celular, porque a outra pessoa que não tem aquele anseio não está nem aí. Então eu estou dando esse exemplo porque a mesma coisa acontece na questão da compulsão alimentar. Só que vai entrando no piloto automático tão forte que é como se eu tivesse já segurando a bola junto com a pessoa. Então, para soltar a bola de junto da pessoa, no início é complicado, porque é como se eu tivesse que dar um passo para trás. Para entender através de metáforas, eu gosto muito de utilizar metáforas, porque é assim que nós aprendemos melhor. É como se tivesse uma estrada cheia de buracos de um lado. Do lado esquerdo, uma estrada cheia de buraco. E do lado direito, uma pista dupla, toda asfaltada e sinalizada. E nesse momento, você tivesse que escolher qual dos dois eu vou seguir, a estrada cheia de buraco ou a pista asfaltada. E de repente, pode ser que sem perceber, a pessoa vai seguir a pista asfaltada. Só que a pista asfaltada está levando a um precipício. Ou está levando a uma vida que a pessoa não gostaria de escolher. A boa notícia é que tem como construir uma pista dupla com boa sinalização também para hábitos positivos. É possível também utilizar a nossa zona de conforto para algo que nos engrandeça. E tem algumas pesquisas que eu vou compartilhar. Tem aquela até história, né, dos 21 dias, não sei se você já ouviu falar, da história de 21 dias consolidar um novo hábito. Só que teve uma pesquisadora da Universidade de Londres que decidiu validar essa questão da história dos 21 dias. E uma coisa que foi interessante que ela trouxe foi que nos primeiros 21 dias é onde mais as pessoas desistem, mas não necessariamente é quando o hábito se consolidou. Então, olha que curioso. E na primeira semana é onde a pessoa se sente mais motivada. Olha, para entender, é como se fosse assim, ó. A primeira semana eu desejo, vamos colocar aqui para academia. Eu falei, eu vou porque eu vou na academia. E aí a primeira semana eu faço, passa uma semana, eu já começo a ir para o ciclo de desistência, que é geralmente até os 21 dias, que é mais essa possibilidade maior de desistência. É quando eu começo, cara, vai ter casamento do cachorro do meu vizinho, não vai dar para eu ir. Você começa a inventar qualquer coisa para não seguir aquela rotina que você tinha proposto inicialmente. Só que depois desses 21 dias, é como se aquela estrada ainda tivesse só uma estrada de terra. Só que o problema é que a estrada do outro lado da zona de conforto ainda continua uma pista dupla. Então, não é necessariamente em 21 dias eu consolidei totalmente. Em 21 dias eu comecei a consolidar. Eu pelo menos tampei os buracos da estrada. Eu pelo menos agora tenho uma possibilidade mais adequada sem precisar ficar passando por buraco. Agora, o que acontece em média? Em média, 66 dias, percebe-se que é quando as conexões antigas começam a perder força. Então isso é muito interessante, porque em média, 66 dias é como se aquela estrada que antes era uma pista dupla, agora começasse a aparecer buracos. Então, posso fazer uma pergunta? Pode. É como se reconfigurasse o mapa neural. Isso. As sinapses, elas mudam? Isso. Muda o hábito? Com certeza. E aí vem a neuroplasticidade. Por isso que quando a pessoa vai na academia, ela fica mais forte. Isso também tem a ver com neuroplasticidade, que eu estou me preparando. O meu corpo, se eu não começasse a crescer o meu músculo, eu saberia, o meu corpo entende que eu vou sofrer mais amanhã. Então eu preciso estar mais preparado para aquilo. Da mesma forma, se eu entendo que ou fazer um tipo de exercício, ou me alimentar de certa forma, eu estou criando novos gatilhos, o meu corpo começa a enxergar benefícios naquilo à medida que o hábito vai se consolidando. E esse primeiro aqui foi através de hábitos. Essa primeira estratégia aqui tem a ver com hábitos. Os hábitos, o que é o problema deles? O
problema deles é uma pessoa ter essa autodisciplina para poder começar a fazer a estrada de pista dupla, começar a encher de buraco, para poder lidar depois com esses anseios. Então, essa parte, ela é muito poderosa, funciona muito, mas é um ponto que as pessoas tendem a passar por aquele ciclo de autossabotagem que geralmente é do 7º ao 21 dias, que é onde mais elas se sabotam. Depois pode... Isso me deixou curioso. Vou fazer uma outra pergunta. E depois eu queria que a gente tivesse um tempo para eu tirar algumas dúvidas. Ontem, por exemplo, eu não consegui responder algumas perguntas. Eu gostaria depois de tentar equacionar isso aí, porque eu vejo perguntas aqui com relação à glicemia e tal. E já vou falando, gente, se eu deixar alguém de fora, na jornada, compartilha a jornada, pode ser entrar no grupo de Instagram, na jornada, a gente vai dar aula, eu vou dar aula disso. E aí eu posso discutir mais profundamente, responder as perguntas. Eu quero responder as perguntas, e eu quero que vocês perguntem mesmo, é legal ver as perguntas. Então, assim, desculpa eu interromper, porque eu queria falar isso para todo mundo, que eu estou vendo aqui no chat as perguntas. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero responder. A gente pediu ajuda, olha, minha glicemia tal me ajuda, estou tomando metformina. Eu vejo passando isso. Mas, assim, aí quando você falou isso aí, eu pensei em mim, porque eu fiz uma mudança. Eu penso num cara que só comia lixo. Né? Hoje, quem me vê, nem acredita. E eu era muito, nem aí para nada. Eu chegava meia-noite em casa, morto de fome, professor universitário, professor de cursinho, colégio, dava aula o dia inteiro, chegava, enchia a barriga de miojo, arroz, feijão, bife, queijo, pão francês e ia dormir. Bom, para encurtar a história, eu adoeci absurdamente. Eu comecei a ter pressão alta, minha família não tem. Ninguém com pressão alta. E eu comecei a ter pressão 15/10. Isso me doeu, porque os Moreiras não têm pressão alta. Mas quando eu comecei a ter, eu rompi. Parece que eu deixei de ser Moreira. E aí, no final das contas, o que me motiva hoje a fazer o que eu faço é um anseio. Qual é o anseio? Meu pai teve Alzheimer. Eu troquei a fralda do meu pai. Eu não quero que a minha filha troque minha fralda. Então alguém me diz, poxa, mas de vez em quando você faz umas coisas que dão muito trabalho. Você podia fazer menos. Por exemplo, eu gosto de abrir um coco, retirar toda a polpa do coco, pôr dentro de um liquidificador, pegar coco verde, retirar a polpa grossa de um coco verde, fazer um leite cremoso, depois eu faço um cappuccino, que é uma delícia. E eu vejo a minha glicemia depois de um tempo lá embaixo. E eu anseio por isso. E isso me motiva há anos a fazer esse negócio de abrir o coco. E não sei, faz sentido isso? Com certeza. Esse anseio motivar e deixar o cara consistente? Com certeza. Será que a minha audiência pode tentar achar um anseio que vai levar ela a conseguir os resultados que ela quer? Nós vamos falar sobre isso aqui no terceiro ponto. Que o primeiro nós falamos aqui do hábito, que tem a ver com essa reconsolidação de hábitos. Só que aí nós precisamos de alguma coisa que seja esse anseio para ajudar essa pessoa a ter essa consistência para essa reconsolidação de hábitos. E agora, quem gostaria de saber uma forma mais simples e mais poderosa para essa mudança de hábitos? Coloca aí, eu quero. Coloca aí nos comentários. Quem gostaria? Eu vou falar duas formas aqui. Eu vou falar duas formas. Essa segunda e a terceira, que é mais poderosa ainda. Eu sei que vai parecer simples quando eu disser, mas isso aconteceu, por exemplo, aqui na vida do Wagner, que compartilhou aqui com a gente essa história. Essa história que você falou, cara, eu não quero que meu pai troque a minha fralda. Você compartilhou isso com a gente. Então, esse ponto, coloca aí, eu quero, que nós vamos falar mais agora neurologicamente. Eu quero muito aqui. O povo está colocando eu quero aqui, olha, tá forte. Isso aí. Então vamos lá. O segundo ponto, ele tem a ver com, a gente falou do hábito, o segundo tem a ver com entender que nós criamos a nossa realidade, também os nossos anseios, muito baseado no ambiente que nós nos encontramos e as pessoas que nos conectamos. Como assim? Olha o quanto isso é poderoso. Vamos supor que você tenha muito, vamos colocar aqui um tipo de hábito para comer porcaria, que seja. Você vai ver que você geralmente conhece mais pessoas que também comem porcaria, que não estão nem aí com a alimentação. Olha que interessante, você já percebeu que quem gosta de alimentação saudável acaba se conhecendo outras pessoas, ou vendo mais pessoas que gostam de alimentação saudável? Você vai ver que até o próprio Instagram e o Facebook sabem disso.
se você começa a olhar mais sobre questões de alimentação saudável, começa a aparecer anúncio de alimentação saudável para você. Se você agora começa a só comer porcaria, entre aspas, você vai ver que vai aparecer mais anúncios de iFood. Eu estou dando esse exemplo aqui porque a nossa visão ela é focada naquilo que eu ando vendo, ouvindo e sentindo. E isso que eu ando vendo, ouvindo, sentindo é muito criado pelas conexões que eu tenho. Você já percebeu que pessoa solteira geralmente anda com pessoa solteira, pessoa casada geralmente anda com pessoa casada, pessoa que geralmente tem dificuldade financeira, conhece um monte de gente com dificuldade financeira, pessoa que está prosperando, começa a conhecer mais pessoa que está prosperando financeiramente, e da mesma forma isso vale para outras áreas da vida. Você vai ver que se o marido engorda, a esposa também geralmente tende a engordar. Se a esposa engorda, geralmente o marido tende a engordar. Estou falando sobre isso. Ó, até você falou, nossa, não tinha ninguém na minha família que tinha pressão alta e de repente eu apareci com pressão alta. Ou seja, você teve que sair daquele ciclo por determinado momento para mudar esses hábitos. E da mesma forma que você criou isso, até uma coisa que é muito interessante, eu gosto de dizer que 95% dos problemas que a gente tem poderiam ter sido evitados dependendo do estilo de vida que eu estivesse levando. Então, não é dizer assim, olha, pode ser que uma pessoa tenha tudo perfeito os hábitos e ainda assim vai desenvolver algum tipo de doença, só que é muito mais difícil. Agora, é como se eu estivesse escolhendo nesse momento, eu vou escolher dirigir na estrada e eu pudesse escolher um carro 0 km todo revisado ou um carro que está caindo aos pedaços, que dá problema toda hora e eu tivesse que escolher um dos dois para dirigir. Então, essa questão do estilo de vida tem a ver com entrar ou no carro que está legal ou no carro que está ruim. E eu estou dando esse exemplo porque as nossas conexões, as pessoas que nós convivemos, agora eu vou compartilhar uma pesquisa do Nicholas Christakis e do James Fuller, que falam sobre isso. Tem no livro Connected que eles compartilham isso. Que 51% das pessoas... Olha que incrível isso. Se eu convivo muito, vou dar um exemplo aqui de pessoas que estão aqui na live. Ó, vamos lá. Se eu estou convivendo muito com a Marisa, que está aqui. Se eu estou convivendo muito com a Marisa, e a Marisa é uma pessoa que ela gosta muito de elogiar as outras pessoas. De repente eu começo a ter mais chances, 51% de chance de começar a elogiar as outras pessoas. Só de eu estar convivendo diariamente com a Marisa. Agora, isso vale para as outras coisas também. Vamos supor que a Marisa desenvolveu pressão alta. Eu aumento a minha chance de começar a desenvolver uma pressão alta em 51% de chance. Por que não é 100? Porque senão você não podia nem conviver com ninguém. Porque você tem seus pensamentos próprios também. Até por isso que você, mesmo convivendo ali com a sua família, você conseguiu sair do ciclo. Você estava nos 49%, mas era muito mais difícil para você desenvolver a pressão alta naquele momento. E aqui eu estou falando 51% no primeiro nível. Agora que vem a coisa que é mais maluca ainda. Se a Marisa, que está aqui, vou pegar aqui outro nome. Se a Aniva Carvalho, tá aqui a Aniva Carvalho, se a Aniva convive com a Marisa e a Aniva desenvolve pressão alta, e eu nem conheço a Aniva, mas eu conheço a Marisa. Só da Marisa conhecer a Aniva me influencia em 24% no segundo nível. Olha o quanto você é maluco. Então, o amigo do meu amigo influencia nos meus resultados sem que eu me dê conta. E, Romani, mas como que isso é possível? Por que você fala português? Você acha que o amigo do outro não influenciou? Por que você está usando roupa da forma que você está usando roupa? Se você chegar num país árabe, você vai ver que as roupas são completamente diferentes. Você acha que aquilo é só influência de pai e mãe? Não, os amigos do pai, que o filho nem conhece, também estão influenciando ele. E o amigo do amigo, no terceiro nível, chega a influenciar em 10%. Olha que incrível isso. Então, a rede de contatos não se limita só àquela pessoa que eu estou convivendo diretamente só. Mas sabe o que é a boa notícia? Hoje nós temos uma possibilidade incrível. Que no passado, essa possibilidade não tinha como existe hoje. Que é a possibilidade de ser influenciado por pessoas que não necessariamente estão só dentro do seu ciclo. Aqui, como? Assistindo uma live como essa. Ao assistir uma live como essa, você está vendo, ouvindo, sentindo e tendo novas referências. E não só em lives como essa, mas também você pode ver livros,
Você tem a oportunidade de assistir palestras, você tem a oportunidade de assistir vídeos, que seja ou no Instagram, ou no YouTube, em algum local, para receber influências. Então, quais as influências que você deseja começar a programar dentro de você? Se você se perceber em um ciclo onde aquele anseio está muito difícil de quebrar, isso é extremamente importante. Você tem que se colocar em um meio que aquele ciclo não faça sentido. Um exemplo, se eu estou percebendo que eu estou criando um hábito que está me destruindo, é muito importante que eu entre em um ambiente onde eu possa ter contato e conversar com pessoas que não estejam só dentro desse hábito que está destruindo. E aqui eu estou falando porque isso aqui é até bíblico, né? Aquela questão, me diga com quem tu anda, que eu te direi quem tu és. Aquela questão, isso aí já é falado por gerações, de o quanto as pessoas que nós convivemos vai dizer muito daquilo que nós vamos ter de resultado na nossa vida. E eu tô falando sobre isso daqui porque agora vem o terceiro ponto. O terceiro ponto tem a ver com a história que você contou do seu pai. Tem a ver com a história... Então deixa eu te interromper antes de começar o terceiro ponto, porque tem uma pessoa aqui... deixa eu ver aqui. Lei da atração e tal, mas a Mirth, a Zoraya, ela fala da lei da atração, tal, novos tempos, gratidão profunda. E abaixo dela tem um comentário. O que comer é isso que eu quero saber. E me deu vontade, desculpa de interromper, porque eu sei que você vai entrar na terceira parte. E tem muita gente perguntando, eu tô com a glicemia alta, eu tomo remédio, eu tomo bifage, eu tomo não sei o quê, eu quero diminuir. A pergunta da Mirth meio que me dá o tom para poder responder para todo esse pessoal. O que faz vocês tomarem glifage, seja lá o que for, em primeiro lugar, é porque e ter a glicemia alta, ou não conseguir perder peso, é porque o estilo de vida que a gente tem, os hábitos que foram desenvolvidos em nós, e aí não foi nem por pai nem por mãe, hoje talvez a gente seja a geração que está aqui, que os nossos pais foram a TV. Não sei se você concorda com isso, Romani. Não sei. Concordo. Mas a TV ele educou a tomar, a comer coisas, a fazer coisas, assim. Você não tem muita escolha. Então, estilo de vida. Diabetes é uma doença do estilo de vida. Aí alguém tenta fazer dieta. Dieta não é mudança de hábito. Você concorda? Sim. Não é mudança de hábito. Dieta tem tempo para acabar. Nunca eu vou tirar medicamentos, eu nunca vou controlar a glicemia, eu nunca vou perder peso se eu ficar fazendo dieta. O que eu tenho de fazer é mudar de estilo de vida. Então, recapitulando o que você falou, se eu entendi bem, para eu poder entender e terminar aqui com a Mirth, em primeiro lugar eu preciso ser consistente. Eu preciso pavimentar a estrada buracada. É isso? Isso. Ser consistente. E não são 21 dias. É começar um programa consistente. Estilo de vida. É automático. Porque o cérebro, ele começa, quando a gente começa a desenvolver um hábito, o cérebro para de participar do processo, né? É mais econômico. E aí você faz automaticamente, é como dirigir um carro. No começo você pisa no freio, você percebe que você está trocando a marcha, depois você faz um monte de coisa e nem percebe, e nem lembra o caminho que você fez para chegar no lugar. Então, a primeira coisa é isso, consistência até algo ficar automático. Ponto 1, é isso? Isso, exatamente. Ponto 2, eu estava falando sobre, resumindo, conexão com outras pessoas. As pessoas ao nosso redor. Isso. Elas nos influenciam. É isso que tá, beleza. Então eu não tinha perdido. E aí é o seguinte, saber o que comer é fácil mesmo. Porque o Romani deu pra gente o tom do negócio. É simplesmente você mudar, fazer diferente do que todo mundo que está à tua volta faz. Então, o cara que está à tua volta, por exemplo, ele não vai comer abacate. Aí eu te falo assim, Mirth, e se você transformar o seu arroz em feijão, o abacate, o seu arroz com feijão, e colocar brócolis cozidos, ou couve cozida, ou abobrinha cozida, ou abóbora cabotiã, japonesa cozida, e colocar um bife, se fizer sentido para você, ou, por exemplo, sou vegetariano, para mim não faz sentido, mas pode fazer para outros, tá tudo bem. Então, é uma coisa que eu falei na live de ontem, que eu aprendi na vida, que é assim, se eu quero ter um resultado diferente da outra pessoa, eu simplesmente tenho que fazer diferente dela. Eu vou falar mais sobre isso na jornada, Mirth.
Mas isso baixa a glicemia, isso faz o seu Antônio que eu mostrei ontem, tem glicemia 60. Hoje a glicemia dele está 67. Vamos falar, vai morrer, vai desmaiar, vai entrar em coma. 88 anos. Diabético, glicemia alta. Eu gosto de falar do caso dele por causa que eu estou tratando dele assim, nesse momento, e a gente tá muito forte o apego, né, nosso lá e tal, nosso trabalho. Então, Mente, respondendo para você, para quem quer baixar a glicemia, para quem quer controlar, para quem quer perder o peso, porque está falando aí muita pergunta, né? É isso. Tá? Então, antes de você continuar a terceira, desculpa te interromper, Romano. E no finalzinho, deixa eu ver como está de tempo, são 8h11. Nós vamos terminar 8h29. Então, um pouquinho antes, eu queria parar para dar uma olhada geral, ver se eu respondo mais alguma coisa, ok? Aí, não sei se... Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então, continua, que você agora vai para a terceira. Então, vamos lá. Terceiro ponto. O terceiro ponto tem a ver com um evento que gere emoção. Como assim um evento que gere emoção? Esse evento que gera emoção, isso pode acontecer tanto de forma positiva como negativa. Vou dar um exemplo. Talvez alguém conheça alguém assim aqui que possa compartilhar essa história. Quem aqui conhece alguém que parou de fumar? Coloca eu aí, eu conheço alguém que parou de fumar. Quem conhece alguém que parou de fumar? Essa pessoa que parou de fumar, pode ser que alguma coisa aconteceu. Pode ser que fala assim, cara, meu filho ia nascer, ficou grávido, grávida, e de repente eu decidi que eu ia parar de fumar. Ou pode ser, vai bater num desses três princípios. Ou pode ser que ele mudou tanto o contato social das pessoas que parou de fazer sentido. Que antes o contato das pessoas, fumar era bonito e ele estava num contato de pessoas que aquilo fazia sentido. De repente ele se sentiu tão deslocado que aquele anseio não existe mais dentro dele que perdeu o sentido. Você vai ver que as ações e decisões que nós tomamos têm a ver com o emocional muito mais do que com qualquer outra coisa que tenha a ver com o racional. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Quem aqui tem filhos? Quem tem filhos aí? Quando um filho nasce, a pessoa enxerga o mundo de outra forma. Não é mais o mesmo. Um filho é um evento que mexe com o emocional de uma pessoa. E como entender o que tipos de eventos causam esse envolvimento emocional? Geralmente, são eventos que... esses eventos que geram essa transformação, geralmente são eventos que têm emoção envolvida, obviamente, um dos primeiros pontos. Outro ponto que é muito interessante, é um evento que foge do comum. Como assim foge do comum? Eu estava numa sequência de rotina, quebra minha rotina. Isso são eventos que geram transformação. Como assim quebra? Vou dar um exemplo, coronavírus. A pessoa estava acostumada a acordar e ir para o trabalho, de repente ela acorda e fica no home office. Muitos casos, não é todo mundo, mas eu estou dando exemplo. Isso é um exemplo que está causando insônia para muita gente. Por que isso causa insônia para muita gente? Porque o cérebro estava acostumado a associar a ideia de final de semana eu fico em casa. Então, final de semana eu posso dormir até mais tarde. Então, se eu estou em casa, é final de semana. O cérebro da pessoa começa a criar essa associação. E eu estou dando esse exemplo aqui porque se eu quebro a rotina com um evento emocional, isso é suficiente para gerar mudança quase que instantânea. É justamente isso que nós trabalhamos principalmente na metodologia de hipnose transformacional. Tenho certeza que o Wagner também utiliza muito desses princípios para trabalhar essa questão dos anseios. E para entender um pouquinho dessa questão relacionada ao envolvimento emocional. Imagina uma pessoa, por exemplo, o Wagner falou, cara, eu não quero que o meu filho troque a minha fralda, porque eu tive que fazer isso pelo meu pai. E ele entendeu, ele associou a ideia de que o meu estilo de vida poderia me levar para lá. E se eu mudar esse estilo de vida, eu posso ir para outro caminho. E nós mudamos muito por dor ou prazer. Seja quando eu vejo algo que pode doer, isso me move a sair do lugar, ou quando eu vejo que tem algo que eu desejo conquistar para mim. E essa questão do envolvimento emocional, olha que vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa pode nunca ter tido medo de dirigir, ter sentido medo de dirigir. Só que de repente ela bateu o carro. E depois de bater o carro, ela fica, cara, eu tenho medo de dirigir. Eu não sei porquê, na hora que eu vou pegar o volante, eu sinto alguma coisa, parece que tem alguma coisa errada. Isso é o seu corpo te protegendo. O corpo, ele é inteligente, ele quer nos proteger. Só que essa mente subconsciente, ela funciona como um segurança cego. O segurança cego, porque às vezes faz cagada sem perceber. Às vezes você fala, cara, por que eu tô comendo aquele alimento que me faz mal e eu tô comendo ele de novo? É porque esse segurança cego tá associando aquele alimento a prazer.
Ele não está associando a dor. E é diferente de pensar, cara, eu queria associar a dor. Não, não é o que você queria. É o que o seu corpo entendeu. Tem formas de fazer o corpo entender. Por exemplo, se eu quero ajudar uma pessoa a parar de fumar, não é simplesmente chegar para ela, para de fumar, ela sabe que precisa. Mas se eu levo ela num local onde aquela pessoa vê alguém morrendo por causa do cigarro e ela vê, o corpo registra, isso é totalmente diferente no registro dessa pessoa. Até um paralelo aqui, é como se chegasse e tivesse imagina pré-historicamente, como o nosso corpo funciona e como essa questão do emocional funciona. É como se tivesse um tigre atrás de uma moita, o tigre dente de sabre, ele vai te pegar. Aí você reage e conseguiu sobreviver. Só que você conseguiu sobreviver àquela moita a primeira vez. A próxima vez você pode passar próximo a uma moita, não precisa nem ter tigre lá. O seu corpo reage. E aí, às vezes, é hoje chamado ataque de pânico ou crises de pânico, ou esses anseios que parece que eu não sei por que eu estou sentindo aquele sentimento ou de tristeza que vem do nada, ou ansiedade que vem do nada, mas é porque o seu corpo sabe. O seu corpo, hoje, não é o tigre dente de sabre atrás da moita mais. Hoje é uma prova que a pessoa tem que fazer, hoje é o estresse no trabalho, hoje é a questão do relacionamento, hoje é outras questões. Desde como foi a sua infância, como foi a criação do seu pai, da sua mãe, como que foi a relação sua com o seu trabalho, a relação com o cônjuge, tudo isso que vai compilando e de repente quando está derramando o copo de água, que a pessoa pensa, foi a última gota d'água. Não foi a última gota d'água, foi toda a água que tinha dentro do copo que está fazendo isso. Por isso que é importante essa reestruturação do estilo de vida e principalmente trabalhar essa questão emocional que está por trás. E isso que é onde eu mais bato dentro das técnicas da hipnose transformacional. Que, por exemplo, eu ajudo a pessoa a lidar nesse ponto de anseio com os exercícios da hipnose transformacional, porque não é o mundo lá fora que vai mudar. Não é o risoto que precisa deixar de existir ou o pudim que precisa deixar de existir. Mas é como eu interpreto. Se eu pego uma pessoa que... Vamos pegar aqui. E como que eu trabalho isso? Principalmente através da mudança da comunicação. Como assim? Olha como uma pessoa que tem compulsão por pudim, olha para o pudim, nós estávamos falando sobre isso, ou para o risoto, por exemplo. O fisiológico dessa pessoa está registrando e interpretando o que aquilo significa. E eu posso mudar esses significados também trabalhando essa mudança na comunicação. Eu preciso colocar para fora aquelas memórias que estão reprimidas também. Eu preciso reorganizar, ajudar essa pessoa a fazer as pazes com a própria história. E aí que entra as técnicas também da hipnose transformacional. E tem várias possibilidades. A hipnose transformacional não é só trabalhar com o passado também, não. É trabalhar passado, presente e futuro. É entender, fazer as pazes com o passado, porque isso é muito importante. Você vai ver, isso é incrível. Se a pessoa está bem com ela mesma, realmente bem, muito mais difícil dela desenvolver algum tipo de doença. Muito mais. Você percebe, quem aqui já sentiu dor de cabeça do nada? Geralmente essa dor de cabeça é quando você está estressado, ou quando você está cansado, ou quando teve um dia que teve complicações. Dificilmente você sente essa dor de cabeça do nada num momento que você está muito feliz e bem. Então, o seu corpo, ele responde, cria alarmes. E da mesma forma, a questão seja da diabetes. A diabetes, ela é um sinal de alerta de, opa, eu preciso trabalhar alguma coisa ali que precisava já ter sido trabalhado. Eu estou dando esse exemplo aqui em relação a essa diabetes, mas eu já vi pessoas que só de trabalhar essa parte emocional e depois, mesmo comendo um certo tipo de alimento que teoricamente faria mal para ela, ela não se sentir mal porque ela estava tão bem com ela mesma depois de fazer um exercício de parte emocional. Mas, obviamente, não é porque você fez o exercício de parte emocional que você precisa comer mal. Mas eu estou dando esse exemplo aqui para entender o quanto o emocional influencia. Se eu estou muito bem e resolvido com essa parte emocional, consequentemente eu tomo melhores decisões e, consequentemente, até o próprio alimento ele reage diferente dentro do meu corpo. Porque se o meu corpo ele não está emocionalmente ajustado naquele momento, eu posso comer até uma coisa saudável que ela não vai reagir tão bem como deveria. Você pode ver que em alguns momentos, isso aqui é comum, todo mundo vai sentir isso em determinado momento se você está muito ansioso, ou vamos supor que você tem que fazer, vou dar um exemplo meu. Às vezes eu iria fazer a apresentação para um número muito grande de pessoas e era apresentação muito importante,
que às vezes eu chegava, não era nem que eu me sentia seguro, eu me sentia bem, eu tenho muita segurança para apresentar, mas eu percebia que naquele dia o meu intestino soltava mais. Por quê? Porque é uma forma do meu corpo me preparar para aquilo. E não tem nada de errado com isso. Eu estou querendo mostrar isso, que o nosso corpo, ele reage. Mesmo naquele momento eu falo, cara, eu tenho total segurança para fazer essa apresentação, quer dizer que eu me importo com as pessoas que estão ali. E eu tô mostrando isso daqui, a mesma relação tem com a pessoa que pode desenvolver, seja, por exemplo, uma fibromialgia, seja questão relacionada a diabetes, seja outras questões, tem muito a ver com essa parte emocional. Tem até uma questão, no livro do Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, ele faz um exercício que é bem interessante, que ele pega 3 pessoas diferentes e ele chega para a primeira pessoa e fala assim, cara, na verdade, essas 3 pessoas chegam para o mesmo indivíduo e fala, cara, parece que você está pálido, você não está doente? E ali o cara fala, não estou doente não tem nada. Beleza, só que essa foi a primeira. Só que o Napoleon Hill fez a pesquisa utilizando 3. Por que 3? Porque ele queria ver até onde ia dar, e se precisasse usar mais, ele queria ver até onde ele precisava influenciar. Chegou um segundo e falou, cara, você está doente, você está pálido, deve ter acontecido alguma coisa. Sabe qual foi a resposta da segunda pessoa que chegou para o mesmo sujeito? O sujeito olhou e falou assim, eu acho que hoje eu não estou me sentindo tão bem mesmo não. Ou seja, a segunda pessoa que só de falar isso já foi o suficiente para que a pessoa começasse a questionar se ela estava saudável. E ela não tinha nada antes do primeiro falar, dar essa sugestão. Mas o mais incrível foi que quando o terceiro chegou e falou, cara, eu acho que você está passando mal, você está muito amarelo, você tá pálido, deve ter acontecido alguma coisa. Foi o suficiente para essa pessoa ir ao médico e sentir no corpo a sensação de mal-estar. Então, olha o quanto isso é incrível. Como a nossa mente está muito ligada também com o nosso corpo e os nossos resultados. Interessante. Então, a terceira parte seria emoção. Emoção. Conexão está envolvida, transformação está envolvida. Ou seja, não há transformação sem emoção. Com certeza, com certeza. E você me lembra uma coisa interessante. Se você estiver numa floresta, você ouvir o rugir de um leão, você vai ter adrenalina, você vai sentir adrenalina, a boca vai ficar amarga. Isso me lembra uma coisa para diabéticos. Estão aqui assistindo, aí mais de 100 pessoas aqui com a gente. Um estudo mostrou que o chiclete sem açúcar, docinho, gera diabetes. Olha por quê. O cara mastiga o chiclete, sente o gosto doce detectado pelo cérebro, informa ao pâncreas, produz a insulina. Por quê? Porque vem doce aí. Anos e anos a fio. E o pâncreas vai subindo a insulina sem açúcar. Só por causa do gosto doce. E a pessoa começa a ter resistência insulínica. É um passo antes do diabetes. Então, o chiclete docinho sem açúcar faz a pessoa ficar diabética. Cara, você começou a falar isso aí, e na hora, esse filme, essa historinha que eu contei aqui, começou a passar aqui na minha cabeça. Você desencadeou aqui, né? Uma conexão neural minha aqui, que lembrou disso, buscou lá atrás essa história. Eu vi em algum lugar. Então, isso é extremamente importante. E aí, Mani, eu queria dar uma olhadinha nas perguntas aqui agora, se você me permite. Opa, vamos dar uma olhada. O que tem aqui? Aqui tem a Marisa, quero melhorar a minha glicose, tomo Mifage, 14.500. Eu não entendi direito, tá? Aqui 50. Aí toma Galvos. Tá. Ok. Marisa, é simplesmente comendo coisas que não subam a sua insulina. Todos vocês aqui, eu vou chamar de parceiro de missão. Pessoas que estão aqui ouvindo a gente falar, para um mundo sem diabetes. E esse mundo talvez não fique sem diabetes para todos, mas pode ficar sem diabetes para você. Se o que você come sobe a sua insulina, todos os problemas que aparecem nas perguntas aí vão surgir. E se você faz o contrário disso, e tem muita coisa que você come que faz subir a insulina, evidentemente, se você não comer isso, a insulina fica mais baixa, você deixa de ser diabético. Por isso que eu digo que o diabetes tem cura. E tem gente que tem medo e vergonha de falar a palavra cura. Não sei por quê. Não faz sentido isso. A palavra proibida, cura. Como a palavra câncer, né? A pessoa fala CA, não fala câncer. Acho que a gente tem que botar o pé no chão e falar as coisas como elas são. E dizer, olha, tem cura. Eu costumo dizer que toda doença tem cura.
mas nem todo doente tem. Falei na live de ontem, acho que eu vou falar isso sempre. Por quê que nem todo doente tem? Porque ou a pessoa não sabe o que tem que ser feito, ou não faz o que tem que fazer. E aqui nós vamos discutir o que tem que ser feito. Então eu convido todo mundo aí, 125 pessoas, estou vendo aí, oscilando, 120, 125, 126, a se inscreverem na jornada Controle Sua Glicemia. Eu vou dar aula mesmo. Vem com um caderno, convida a sua família, compartilha. Entra no Instagram, tem grupo, desculpe, no WhatsApp, tem grupo no WhatsApp, você ser informado do que vai rolar. Entra lá e vai para a jornada com um caderninho para você anotar. Anota mesmo. Aula mesmo. Toma nota, revisita as notas, discute com alguém as notas, você vai aprender. E vai começar a automatizar. E você vai ver tua glicemia. Você vai, cara, eu não tenho medo nem vergonha de falar isso, simplesmente porque eu vi acontecer mais de uma vez. Então, deixa eu ver aqui mais perguntas tem aqui, ó. Por exemplo, a Maria, doutor, minha glicada, 7,2. Tá muito ruim? Tá muito alta, Maria. Tá muito alta. Dá para baixar? Dá. Uma glicada de 7,2, eu precisava de um celular, de uma calculadora. Deixa eu ver aqui se eu consigo arrumar isso. Mas uma glicada de 7,2 é muito fácil você ver quanto fica na média a sua glicemia. Você pega 7,2 aí, Maria, vê se você estiver comigo ainda, espero que você esteja, e aí qualquer pessoa aí pode fazer. Você pega a glicada 7,2, multiplica ela por 28,7. O que der, você subtrai 46,7. Isso vai ser a média da sua glicose na corrente sanguínea. Quando ela passar de 130 e pouco, todas as complicações do diabetes vão ser exponenciais. Então, eu não gosto de dar má notícia para as pessoas, viu, Mani? Mas tá alta, Mani. Tá bem alta. Tem muitas perguntas aqui, tem muitos comentários. Eu. Parei de tomar Coca-Cola por causa da gravidez. Que bom, Niva. Ótimo. Porque ela sobe demais a glicemia. Eu vou dar uma dica para todo mundo aí. Você tem aparelhinho para medir a glicemia? Faz uma coisa bacana. Estou até adiantando um pouquinho da jornada aqui. Tomou Coca-Cola, comeu alguma coisa que você desconfia? Mede a glicemia 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Anota isso aí. Vai nos comentários e põe para mim depois o que aconteceu. Entra no live de amanhã e comenta. Você vai ver. Você vai ficar surpreso o que vai acontecer. Você vai ver, a gente chama de excursão que a glicemia faz, de um jeito que você nem pensou. Tá? Então, é isso. Ficaram outras perguntas para trás. Eu vi coisas assim, textos grandes. Né? Fui fazer uma cirurgia em novembro, a Rosane Costa, acho que é Costa Rosane, Rosane Costa, em novembro, descobri que estava com diabetes. O nutrólogo passou Necina MET. Deve ser um tipo de metformina, né? Não conheço o nome de todos os remédios, mas aí tem as dosagens aqui. Após o café da manhã, jantar, Jardiance, depois 25 miligramas à tarde, sustentou já, tá. E aí minha pergunta é a seguinte, quanto que a tua glicemia está diminuindo e o quanto isso vai te levar a se livrar? A gente tem 5... Então, assim, o povo está voltando aí, tem 22 pessoas com a gente, mas, cara, obrigado, te agradecer muito a contribuição que você deu, show de bola. Falando para as pessoas ainda que eu quero responder a todo mundo, mas aí 1 hora parece muito curto, cara, assim. Pra tanta coisa que a gente tem aqui, né? Engasgado para falar, né? E querer contribuir com as pessoas aí do outro lado. Eu gostaria muito de um mundo sem diabetes. E eu falei disso, e quando eu quero um mundo sem diabetes, eu quero para quem quiser. Se o mundo inteiro quiser, maravilha, mas o mundo sem diabetes, que a pessoa viva um mundo em que o diabetes não esteja na vida dela. Então é disso que se trata. Obrigado, cara, pela tua participação aí, parceiraço de missão aí, tuas considerações finais. Tamo junto. É isso. Pessoal, parabenizar vocês que estão aqui investindo em autoconhecimento, investindo em vocês, investindo em criar um estilo de vida mais saudável, mais congruente com a vida extraordinária. Agradecer aqui o Wagner, o Gabriel, que está aqui também, acredito que ele deve estar por aí, meu amigo, parceiro de missão. E, outra coisa, quem quiser também acompanhar, conhecer mais sobre a hipnose transformacional, sobre essa gestão das emoções, sobre lidar, seja com questões que envolvem essa ansiedade na hora da compulsão alimentar, essa questão que tem por trás também dos comportamentos, que são os sentimentos, as emoções. Eu falo muito sobre isso lá no Instagram, só seguir lá, Romani Souza. Eu vou fazer uma coisa bem legal. Quem mandar um direct aqui, quem mandar um direct lá no meu Instagram,
eu vou compartilhar também um exercício de hipnose que já pode começar a ajudar nesse controle dos hábitos, que vai ser bem interessante. Só mandar lá um direct que eu vou mandar um exercício de auto-hipnose que ajuda nessa questão de controle de hábito, nessa questão de desenvolvimento das emoções. Abraço, pessoal. Agradecer aqui o Wagner também, o Gabriel. Tamo junto. Beleza, mamãe. É isso aí. Valeu, cara. Valeu mesmo, pessoal. Então é o seguinte, amanhã tem mais, amanhã tem live com um naturopata, iridólogo, alguém que fotografa íris. E vai ter muita conversa boa amanhã. Compartilha com a tua família, espalha isso aqui. Vamos fazer uma corrente do bem. Espalha para todo mundo, porque tem muita gente que acha que está tudo bem, não está. Eu não quero ser um mensageiro de más notícias, mas lá na jornada eu vou mostrar que a gente pode ser melhor. Que saúde nunca é demais e dá para melhorar sempre. Romani, beijo no coração. Obrigado por todo o pessoal que voltou aí. Forte abraço e até a próxima.